Bem-vindos ao The Debate. Olá. Imagina por um momento que a proteção da sua rua ou, sabe, do seu bairro não dependesse mais só dos impostos que você paga ao Estado. Imagina que dependesse de um contrato. Uma assinatura mensal. Exato. Uma gestão privada de riscos. Para muita gente, isso soa como um cenário de ficção científica. Ou uma distopia, onde tudo tem um preço. Isso. Mas com a recente aprovação da Lei 14.967 de 2024, que é o novo Estatuto da Segurança Privada, a gente não está mais falando de um futuro distante. Essa é a realidade. É a consolidação de um ecossistema de proteção que já opera à nossa volta. E opera todos os dias, o tempo todo. Sim, e a nossa questão central hoje é exatamente tentar entender o que isso significa na prática. Será que a expansão dessa força de segurança privada representa um pilar indispensável e, assim, estritamente regulado para o progresso da sociedade? Ou, por outro lado, será que a gente está assistindo à mercantilização de uma garantia fundamental, criando bolhas exclusivas sob esse verniz de força complementar? É exatamente esse o nosso debate. E vale ressaltar que a nossa discussão de hoje emerge de uma análise técnica profunda sobre o marco legal do setor, baseado, inclusive, nas diretrizes consolidadas cujo material original leva o copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Um material muito denso, aliás. Muito denso. E a minha posição aqui é bem clara. Eu estou convencida de que essa legislação cria um ecossistema rigorosamente supervisionado, essencialmente preventivo e que complementa de forma perfeita ao Estado. Olha, eu respeito essa visão, mas eu vou defender que a sofisticação e a expansão gigantesca desses serviços expõem, na verdade, as fraturas da nossa segurança coletiva, porque, no fim das contas, privilegia quem pode pagar por ela. Tá, mas para a gente entender essas visões tão distintas, a gente precisa olhar para como o sistema funciona no dia a dia. Com certeza. A primeira grande distinção do marco regulatório é entre a natureza da segurança pública e da privada. A segurança pública tem um foco coletivo e repressivo. É a força do Estado agindo. Isso. Fazendo uma analogia médica, a polícia é a sala de emergência do hospital. Você liga para o 190 quando o trauma já aconteceu. O pacto social já foi quebrado. E a segurança privada seria o quê? A medicina preventiva. O foco está totalmente na dissuasão, na presença ostensiva, no monitoramento, sabe? Antes do crime ocorrer. Sinto muito, mas eu não compro essa ideia. Não? Por quê? Porque essa sua analogia da medicina preventiva é ótima na teoria, mas ela esbarra num detalhe ético muito grave. Essa medicina preventiva aí é exclusiva para quem tem o plano de saúde premium. Bom, mas o mercado funciona assim com vários serviços. Sim, mas estamos falando de segurança física. A nova lei legitima empresas de segurança, escolas de formação, multinacionais de monitoramento. É uma indústria altamente lucrativa vendendo solução sob demanda. Sim, gerando eficiência. Mas a segurança é um direito constitucional de todos. Quando a vigilância primária cresce desse jeito, não é uma admissão clara de que o Estado falhou miseravelmente. E detalhe, proteger o shopping center de luxo não resolve a criminalidade. Você acha que só empurra o problema? Exatamente. Empurra o criminoso para a rua de trás que não tem câmara térmica nem vigilante treinado. Entendo por que você pensa assim. Mas, olha, eu vejo por uma perspectiva diferente. Você fala da mercantilização como se fosse uma anomalia. A gente tem isso na saúde e na educação. Mas o monopólio da força é diferente. Sim, e é por isso que é regulado. Mas sobre empurrar o crime, você está ignorando o fato de que a segurança privada tira um peso gigantesco das costas do Estado. Imagina se o Estado tivesse que policiar cada agência bancária do país. O sistema ia colapsar, eu sei. Ia colapsar amanhã. Ao assumir a proteção de pessoas, de eventos e de ativos, a segurança privada libera a sala de emergência da polícia. A polícia passa a focar onde realmente precisa, tipo investigação criminal e crime organizado. É uma sinergia logística bacana. Mas é uma sinergia que opera sobre uma lógica de mercado, não de justiça social. E tem outro ponto. Você confia muito na ideia de que esse setor é rigorosamente supervisionado, né? Eu não apenas confio, eu leio a lei. O novo marco legal foi desenhado para evitar exatamente o que os críticos chamam de milícias corporativas.
Milícias corporativas é um termo forte, mas pertinente. Mas a lei impede isso. Existe uma divisão muito clara do elemento humano. No nível estratégico, você tem o gestor de segurança privada, que precisa ter nível superior, e o supervisor de monitoramento. Tá. E no operacional? Você tem o vigilante, mas a verdadeira trava de segurança, o pulo do gato dessa lei, são as restrições expressas. Por exemplo, o técnico externo que instala alarme e o operador de sistema das câmeras são proibidos de usar arma de fogo. Eles não podem andar armados. Expressamente proibidos. Não podem intervir em delitos, não podem fazer revista pessoal de jeito nenhum. O Estado desenhou uma linha bem clara no chão. O uso da força letal é restrito e fiscalizado pela Polícia Federal. Olha, esse é um argumento que convence muito bem no papel. A teoria de que o técnico não anda armado soa como um controle estatal firme, mas a gente precisa analisar a complexidade do ciclo operacional de hoje. Que é muito mais técnico, você quer dizer? Extremamente. Não estamos mais falando daquele vigia noturno com uma lanterna. O ciclo envolve avaliação de risco, programas de segurança, atendimento a emergências em tempo real, muitas vezes com inteligência artificial. Sim, algoritmos de reconhecimento facial. Isso é uma sofisticação quase estatal. Corporações privadas fazendo inteligência tática e mapeamento de ameaças. Você acha mesmo que a Polícia Federal consegue auditar isso tudo? A Polícia Federal autoriza e fiscaliza. Mas a PF já lida com tráfico internacional, fronteiras, corrupção. A ideia de que eles vão supervisionar minuciosamente cada protocolo de cada empresa de segurança no país inteiro me parece utópico. Na prática, o mercado se autorregula nos bastidores. Eu discordo dessa linha de raciocínio porque ela subestima a auditoria moderna. A Polícia Federal não precisa ficar sentada na guarita do condomínio. Mas precisa ter controle. E ela tem, através de conformidade sistêmica e dados. A Lei 14.967 exige relatórios constantes, rastreabilidade de todo o armamento. Se uma empresa desviar 1 milímetro do protocolo num disparo de alarme, ela perde o alvará. As multas são altas, eu admito. São severas. É fiscalização por inteligência, muito mais eficiente que microgerenciamento. E é essa sofisticação que permite ao setor atuar em áreas vitais. Áreas vitais que evidenciam a substituição do poder público mais uma vez. Não é substituição, é extensão técnica. Pensa no catálogo de serviços que a lei autoriza. A segurança privada faz controle de acesso em portos e aeroportos. Lidando com logística internacional, claro. Exato. Faz transporte de valores em carros fortes. Isso é uma operação de risco extremo que exige precisão tática. E eles até atuam protegendo unidades de conservação contra desmatamento. Como o Estado brasileiro ia cobrir tudo isso sozinho? Espera aí, percebe a gravidade desse último exemplo? Quando a gente delega a proteção de unidades de conservação para a segurança privada, não é só proteger patrimônio. É proteger a natureza. Mas estamos falando de combater desmatamento ilegal, garimpo, poceiros. Como um agente privado pago por uma empresa exerce autoridade no meio da Amazônia sem usurpar o poder de polícia do Estado? Eles não usurpam. A linha entre proteger um ativo privado e impor a lei no Brasil fica muito turva aí. E o mesmo vale para órgãos públicos e autarquias que contratam essas empresas. É o Estado terceirizando o próprio perímetro. Mas a atuação na unidade de conservação não é para julgar ou prender autonomamente. É contenção inicial. Eles são os olhos e ouvidos do Estado num país de dimensões continentais. Eles coletam evidências e chamam a polícia ambiental. É o que diz o protocolo. Mas se a questão é quem detém o controle, a gente precisa falar dos serviços orgânicos. Essa é a parte mais fascinante da lei para mim. A cereja do bolo da privatização. Para quem está ouvindo e não sabe, serviços orgânicos significa que um mega condomínio ou uma grande indústria não precisa contratar uma empresa terceirizada. Eles montam a própria tropa. Eles estruturam a própria força de segurança. A lei permite que a pessoa jurídica contrate e forme os próprios vigilantes só para proteger o seu próprio patrimônio interno. É a prova máxima de responsabilidade assumida pelo setor privado. E é aí que mora um perigo enorme.
Um perigo muito negligenciado. Perigo? É pura eficiência administrativa. Eles assumem o custo para não sobrecarregar o Estado. Soa bem quando você fala assim, mas vamos traduzir isso para a realidade das cidades brasileiras. Quando você permite que megacorporações e condomínios fechados comandem forças armadas próprias, a gente está legalizando exércitos particulares. Isso é um exagero. Usando o eufemismo de gestão direta. Pensa bem, eles não respondem a uma matriz externa de segurança. Eles respondem ao síndico ou ao CEO. Eles desenham a própria política de uso da força dentro daqueles muros. Mas as regras são da Polícia Federal. Quando você junta poder econômico gigante com poder coercitivo armado na mesma entidade, o resultado é intimidação e isolamento. É voltar para o modelo feudal de cidades muradas, só que com licença federal. Olha, chamar os serviços orgânicos de exércitos particulares é uma hipérbole dramática. Um exército projeta poder sobre território inimigo. O território deles é a cidade. Não é, não. A segurança orgânica só tem jurisdição da porta para dentro, para proteger os funcionários daquele negócio. Se o vigilante orgânico pisa na calçada para exercer poder de polícia, ele é preso. A empresa perde a licença na hora. As travas existem, eu não nego, mas elas são testadas todos os dias. Mas a gente precisa olhar para o impacto socioeconômico real. O setor não é só prevenção criminal, é um motor econômico massivo para o Brasil. Um motor impulsionado pelo medo coletivo. Impulsionado pela necessidade de previsibilidade, o que o setor chama de progresso seguro. Não existe desenvolvimento econômico no caos, sabe? É verdade, o capital foge do caos. A segurança privada cria ambientes controlados e confiáveis, seja numa linha de montagem ou num shopping. Isso gera conforto psicológico e estabilidade para a sociedade produzir. Certo. E gera centenas de milhares de empregos formais diretos. Vigilantes, engenheiros de dados, gestores. Eles viabilizam que as pessoas saiam de casa para consumir e trabalhar. Sem essa força, grande parte da economia paralisaria. Olha, eu concordo com você até a página 2. Eu não discuto os números de emprego. O setor movimenta bilhões e emprega muita gente, de forma digna e, agora mais regulamentada. Exatamente. A minha objeção frontal é sobre essa narrativa do progresso seguro. Conforto psicológico para quem? Para a população que frequenta esses espaços. Para o cliente que passou pela catraca. Para o morador com biometria. A tranquilidade virou um ativo de luxo no Brasil. O espaço público, a praça, a rua aberta estão sendo abandonados. A vida social migra para dentro desses perímetros hipervigiados. Porque a rua é insegura. E lá dentro, você não é um cidadão com direitos constitucionais plenos, você é um visitante sujeito às regras de compliance de uma empresa privada. Essa segurança cobra um custo social alto, fragmentando a cidade. Eu entendo essa visão sociológica, mas as zonas públicas não estão abandonadas por causa da segurança privada. Mas ela facilita a fuga da elite. Ela é o sintoma da insuficiência do Estado, não a causa. Resumindo a minha posição à luz de tudo isso, eu vejo a Lei 14.967 como uma vitória da responsabilidade corporativa. O Estado reconheceu que precisa de ajuda técnica e eficiente. Da minha parte, eu reitero que a expansão desmedida dessa vigilância corporativa normaliza a ideia de que proteger a vida é só mais um serviço num catálogo. Nós institucionalizamos a desigualdade no acesso à tranquilidade básica. Mas apesar da divergência, acho que concordamos que o estatuto era imperativo, né? Diante de uma indústria que operava muitas vezes na zona cinzenta, o Estado precisava puxar as rédeas. Sem dúvida, reconhecer o mercado e impor regras draconianas é um avanço. Exigir transparência, padronizar treinamento, tudo isso combate as empresas de fachada e protege o trabalhador, o vigilante. Nisso, a lei acerta em cheio. Exato. Equilibrar interesse público e proteção privada é o grande desafio. Fica o convite para quem nos ouve observar esses ciclos operacionais rodando nos bastidores da próxima vez que entrar num shopping ou aeroporto. É um sistema que reflete quem somos. As escolhas sobre quem nos vigia moldam a nossa liberdade. Bendito!
Enquanto o Estado tenta consertar os vazamentos da segurança pública, o mercado segue instalando os filtros mais modernos. A questão é se um dia todos beberemos da mesma água ou se a pureza dela será sempre definida por quem pode pagar. Obrigada por ouvir e continue questionando o mundo à sua volta.